A inteligência artificial nunca dorme e esta semana foi absolutamente exaustiva. DeepSeek lança sua tão esperada versão 4 e é uma fera. Na mesma semana, OpenAI lança o melhor modelo que você pode usar, GPT 5.5. Não temos um, mas dois novos modelos de código aberto que estão empatados em primeiro lugar. De longe, o melhor gerador de imagens também chegou esta semana. Também temos um agente de código aberto que pode criar videogames de ponta a ponta, para que esse agente de inteligência artificial possa fazer pesquisas de aprendizado de máquina de forma autônoma em seu computador. Temos uma inteligência artificial de código aberto que transforma vídeos em HDR com faixa dinâmica muito melhor. Esta inteligência artificial pode editar imagens com resolução de até 4K. Temos algumas demonstrações ridículas de robôs humanoides e muito mais. Então vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, essa inteligência artificial é muito legal. Chama-se Multimundo. E isso pode gerar mundos de vídeo com vários agentes e vários ângulos de câmera ao mesmo tempo. Daí o nome Multimundo. Aqui estão alguns exemplos. A estrutura é capaz de lidar com ambientes de jogos multijogador como este. Então você pode ver dois personagens em cada cena. Além disso, é capaz de gerar diferentes visualizações da cena de forma bastante consistente. Então você pode ver que para cada exemplo existem duas visualizações diferentes. Isso pode gerar uma variedade de ambientes de jogo diferentes, como você pode ver aqui, cada um com vários agentes interagindo na cena, enquanto as câmeras capturam a cena de diferentes posições. Agora, além de apenas gerar esses mundos de videogame, isso também pode gerar vídeos de robôs trabalhando juntos em diferentes ângulos. Por exemplo, aqui você pode ver suas gerações envolvendo duas mãos robóticas trabalhando juntas, todas vistas de diferentes perspectivas. E isso é ótimo para criar dados de treinamento para robôs. Então, como isso mantém tudo coerente? O núcleo é este módulo de condição multi-agente. Ele usa essa incorporação de identidade de agente para injetar identidades de agente distintas em tokens de ação que são então alimentados através do gerador de vídeo. E então, para consistência multivisualização, também temos este codificador de estado global. É capaz de reconstruir a cena apenas a partir de algumas observações parciais. E isso também é injetado no gerador de vídeo para gerar uma cena coerente. Então, em termos simples, é como ter um diretor que sabe exatamente onde cada ator e cada câmera estão no espaço 3D o tempo todo. O incrível é que eles já lançaram o código para isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Além disso, eles também divulgaram os conjuntos de dados para isso. Portanto, isso é totalmente de código aberto, o que é fantástico. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Próximo. Esta inteligência artificial é incrível. Chama-se OpenGame e é um agente de codificação de inteligência artificial que pode construir, testar e consertar videogames automaticamente. Eles chamam isso de a primeira estrutura de agente de código aberto para a criação de videogames de ponta a ponta. Aqui estão vários jogos diferentes que foram codificados e que você pode realmente jogar. Vou colocar um link para isso na descrição abaixo se você quiser conferir mais. Aqui está a metodologia por trás disso. Então, este sistema é dividido em 3 partes. Este primeiro componente é onde o modelo é treinado. E depois passa por esse fluxo de trabalho de agente autônomo que passa por coisas como classificação, estrutura, design, síntese de ativos, implementação e verificação. E isso é como um ciclo de autocorreção. E é projetado como um desenvolvedor de jogos. E a seguir também temos esse componente de habilidade de jogo e isso está em constante evolução. Assim, ele mantém uma biblioteca cada vez maior de tarefas e projetos bem-sucedidos, para que possa reutilizar esses modelos no futuro. Ele também contém essa habilidade de depuração que também rastreia os erros encontrados e verifica as correções. Agora, como você pode ver nessas demos de jogos, é incrivelmente bom. É capaz de gerar muito bem todos esses ativos. Além disso, o design e a mecânica do jogo também são muito bem projetados. Definitivamente melhor do que se você apenas solicitasse uma amostra instantânea LLM de última geração. Agora, se você rolar até o topo da página, eles liberaram o código para isso. Se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. A seguir, esta inteligência artificial é muito interessante. Chama-se UnigenDept e é um sistema de inteligência artificial que fica melhor na criação de imagens realistas e na detecção de imagens falsas ao mesmo tempo. Então, aqui estão alguns exemplos de detecção de imagens falsas ou geradas por inteligência artificial. Se fornecermos esta imagem, a UnigenDept será capaz de determinar que se trata de uma imagem falsa. Existem alguns detalhes que não parecem realistas. Este é outro exemplo. UnigenDept foi capaz de determinar que esta era uma imagem falsa devido a texturas desproporcionais e iluminação estranha, sugerindo que isso foi gerado por inteligência artificial.
E, inversamente, se você fornecer uma imagem real, a Unigenedept será capaz de determinar corretamente que se trata de uma imagem real, dados seus detalhes visuais. Agora, como este modelo é treinado para detectar tão bem imagens falsas, o inverso também é verdadeiro. Também pode gerar imagens que parecem muito mais realistas. Por exemplo, aqui está uma mulher elegante com chapéu enfeitado com penas, perfil atemporal. Você pode ver que a Unigenedept parece muito mais realista do que um concorrente chamado Bagel. Ou se gerarmos um templo pagode e uma cena do Monte Fuji, a Unigenedept será capaz de gerar isso com muito mais precisão. O mesmo ocorre com esses outros exemplos e como você pode ver aqui nesses benchmarks de detecção de imagens falsas, em média, a Unigenedept supera os outros concorrentes. Então, como isso funciona é que ele usa um modelo unificado com autoatenção simbiótica, o que basicamente significa que a geração e a detecção se ajudam em um loop e isso ajuda a gerar imagens com aparência muito mais realista. Um conceito bastante interessante. Agora, se você rolar até o topo da página, eles liberaram o código para isso. Se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como fazer o download e executá-lo localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos um novo modelo de código aberto número 1. Então Kimi acabou de lançar o Kimi K2.6. Este é um modelo incrivelmente poderoso e capaz. Se você observar essas pontuações de benchmark de agente, elas estão praticamente no mesmo nível dos modelos principais, incluindo GPT 5.4 High Opus 4.6 e Gemini 3.1 Pro, todos com pensamento mais alto ou máximo. O mesmo acontece com codificação e também benchmarks visuais. É muito bom. Aqui estão algumas de suas conquistas impressionantes. Então aqui diz que Kimi foi capaz de baixar e implantar autonomamente o Kim 3.5 localmente em um Mac. Em seguida, também implementou e otimizou o modelo em Zig, que é uma linguagem de programação de alto nicho. Então ele escreveu um código personalizado para fazer esse modelo rodar ainda mais rápido. Então, após 4.000 chamadas de ferramenta e mais de 12 horas de execução contínua e 14 iterações, Kimi conseguiu melhorar o rendimento deste modelo Kim de apenas 15 tokens por segundo para 193 tokens por segundo. Então isso é muito insano. Também é incrivelmente bom em design de front-end. Então aqui estão apenas alguns exemplos de sites que ela criou. E como o K2.5 anterior, este novo K2.6 também é capaz de usar enxames de agentes. Agora, em vez de controlar apenas 100 agentes do modelo anterior, este 2.6 pode orquestrar simultaneamente até 300 subagentes em 4.000 etapas coordenadas. Isso é muito insano. Imagine um exército inteiro de agentes de inteligência artificial trabalhando para você ao mesmo tempo e isso pode ajudá-lo a automatizar uma tonelada de coisas muito rapidamente. Por exemplo, você pode projetar e executar estratégias quantitativas em 100 ativos globais de semicondutores. Ou você pode escrever um artigo de astrofísica com mais de 20.000 pontos de dados e 14 gráficos. Ou você pode eliminar 100 empregos e gerar 100 currículos personalizados para cada trabalho. Ou, se você for como uma agência de desenvolvimento web, pode fazer com que ela vasculhe a web e encontre 30 lojas sem sites, e em seguida, gere 30 páginas de destino para elas em minutos. E então você pode simplesmente enviar um e-mail padrão para cada um deles automaticamente com este agente e dizer: vi que você não tem um site, fiz um para você. Você gostaria de trabalhar conosco? O mais incrível é que ele é de código aberto e você pode plugar e rodar através de qualquer sistema Agentix, incluindo OpenClaw ou Claude Code. A seguir, aqui está uma tabela de classificação independente da Artificial Analysis. Se você olhar para o índice de inteligência deles, poderá ver que Kimi é atualmente o melhor modelo de código aberto que existe, superando o GLM 5.1, que era o rei anterior. Também está muito próximo dos principais modelos fechados que existem. E em termos de custo, se você optar por usar através da API deles, isso é incrivelmente barato. Ainda mais barato que o GLM 5.1 e muito mais barato que os laboratórios fechados de inteligência artificial. Agora, é claro, por ser de código aberto, você também pode simplesmente baixar o modelo inteiro para rodar localmente em seu computador. Agora, como o melhor modelador de código aberto que existe, isso é bastante grande, com 1,1 trilhão de parâmetros. O tamanho total do modelo é pouco menos de 600 GB. Você precisará vincular vários dispositivos GPU para se adequar a este modelo. De qualquer forma, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. A seguir, esta inteligência artificial é muito útil. É chamado de Open Codesign e é um sistema de design de inteligência artificial de código aberto. Você pode conectar e reproduzir seu próprio modelo e isso é como uma alternativa auto-hospedada ao Claude Design ou Lovable ou Figma Inteligência Artificial. Portanto, isso pode incluir uma descrição de texto do que você deseja projetar ou você também pode adicionar imagens e recursos de referência e pode construí-lo de forma autônoma para você.
Ele pode criar lindas interfaces de usuário ou apresentações de slides ou PDFs ou posteres ou outros designs. Então aqui está um exemplo da interface aqui. Estamos pedindo para criar uma página de novidades do produto apresentada como uma linha do tempo vertical e você pode ver que este agente é capaz de criar a página de forma autônoma nesta visualização corretamente. O mais incrível é que isso já é de código aberto. Além disso, é relativamente fácil de instalar, então é apenas um simples arquivo executável. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana a Xiaomi continua a cozinhar coisas realmente fortes. Esta semana eles lançaram 2 novos modelos. Um é chamado MIMO versão 2.5 Pro. Este é o modelo mais forte até agora. Como você pode ver nos benchmarks de codificação de agente, ele está no mesmo nível dos principais modelos fechados, incluindo Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro e GPT 5.4. O mesmo acontece com esses benchmarks gerais de agentes. Aqui você pode ver que o MIMO foi capaz de codificar um editor de vídeo completo. Este é um aplicativo de desktop com múltiplas faixas, corte de clipes, transições, mixagem e exportação de áudio. Ele construiu tudo isso com mais de 8.000 linhas de código e mais de 1.800 chamadas de ferramentas e 11,5 horas de trabalho autônomo. E se você olhar este gráfico a partir do Artificial Analysis, poderá ver que o MIMO 2.5 Pro está na verdade empatado com o Kimi K 2.6, então ambos são atualmente os modelos de código aberto número 1. Isso também é incrivelmente eficiente. O eixo X é o número de tokens por trajetória e o eixo Y é o desempenho, então o ideal é que você esteja no canto superior esquerdo. E como você pode ver, ambos os modelos MIMO são muito mais eficientes em comparação com os outros modelos top. E o mais incrível é que eles dizem que a série MIMO 2.5 terá código aberto em breve, então fique atento a isso. Por enquanto, você pode experimentá-lo por meio da interface de bate-papo online, semelhante a esta, ou também pode vinculá-lo por meio da API. Agora, isso é apenas texto, mas foi projetado para fluxos de trabalho de agente, para que possa acessar e usar uma variedade de ferramentas diferentes. Mas além do MIMO Pro, a Xiaomi também lançou esta versão 2.5 que é um modelo multimodal, portanto também pode compreender imagens e áudio além de apenas um prompt de texto. Se você observar esses benchmarks multimodais, de agente e de compreensão, como você pode ver novamente, eles estão no mesmo nível dos principais modelos fechados, incluindo Opus 4.6 e GPT 5.4. E novamente eles estão planejando abrir o código, mas ainda não foi lançado. Então, agora você pode tentar isso em sua interface de bate-papo online chamada Inteligência Artificial Studio, que se parece com isto. E no topo aqui é onde você pode selecionar a versão 2.5 Pro e a versão 2.5, que é o modelo multimodal. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para ambas as páginas na descrição abaixo. A seguir, esta inteligência artificial do Hugging Face é bastante impressionante. Chama-se ML Inter, como o nome indica, pense nisso como um estagiário de aprendizado de máquina que pode ler artigos de pesquisa de forma autônoma, treinar modelos e escrever código de inteligência artificial. Então, este é essencialmente um agente que pode receber um prompt de texto simples, como ajustar este modelo no meu conjunto de dados e a partir disso ele procederia de forma autônoma para, bem, realizar a tarefa. E fez algumas coisas malucas. Por exemplo, se você treinar o melhor modelo de raciocínio científico, ele realmente passou por alguns trabalhos de pesquisa e então encontrou uma referência para o raciocínio científico. E então ajustou o Kim 3 para ter um bom desempenho neste benchmark. Após 10 horas, foi possível atingir 39% na GPU, o que equivale a questões científicas de pós-graduação versus os 10% originais. Então, no repositório GitHub você pode ver como funciona essa estrutura de agente. Temos um loop de agente que pode usar múltiplas ferramentas e foi projetado para funcionar como um pesquisador de aprendizado de máquina. E a razão pela qual é tão bom é que faz pleno uso do ecossistema Hugging Face. É capaz de encontrar artigos sobre artigos do Hugging Face e também extrair conjuntos de dados relevantes dos conjuntos de dados do Hugging Face. Também é possível navegar por todos os modelos postados no Hugging Face. E esse agente também é capaz de emitir eventos para que você possa transmitir ou monitorar tudo em tempo real. É como ter um pesquisador de aprendizado de máquina morando no seu computador, que pode ler artigos, pesquisar no GitHub, criar trabalhos de treinamento, escrever o código, tudo dentro do ecossistema Hugging Face. E o mais incrível é que ele é totalmente de código aberto, então você pode baixá-lo e experimentá-lo agora mesmo no seu computador. Se você estiver interessado, colocarei um link para esta página principal do GitHub na descrição abaixo. Agora falando de robôs humanoides, tivemos a segunda maratona de robôs humanoides realizada com sucesso em Pequim, e na verdade, tivemos alguns resultados chocantes. Então, no ano passado, o Unitrei H1 dominou praticamente a maioria das corridas. Foi de longe o corredor mais rápido. Mas este ano, um laboratório derivado da Huawei chamado Honor,
que, aliás, também fabrica telefones realmente incríveis, eles dominaram o pódio. Seu robô humanoide autônomo, chamado Lightning se você traduzir do chinês, venceu a categoria autônomo. Na verdade, completou o percurso, que foi de mais de 21 quilômetros em apenas 15 minutos e 26 segundos. Esta é uma grande conquista porque, na verdade, bate o recorde mundial masculino de 57 minutos e 20 segundos estabelecido por Jacob Kiplimo, de Uganda, em quase 7 minutos. Então isso é uma façanha insana. Já temos robôs humanoides capazes de ultrapassar os melhores dos melhores corredores humanos do mundo. Não só isso, mas também vimos um enorme crescimento no número de laboratórios e robôs concorrentes. Em comparação com o ano passado, havia mais de 100 robôs humanoides, o que é 5 vezes mais que no ano passado. E cerca de 40% deles funcionaram de forma totalmente autônoma, usando sensores de inteligência artificial e navegação, sem qualquer controle remoto ou teleoperação. Este é um grande salto em comparação com a maratona do ano passado, onde a maioria foi controlada remotamente. A maioria deles era muito desajeitada e apenas alguns deles terminaram a corrida. Então, em apenas um ano, você pode ver o quanto essa tecnologia acelerou. Coisas muito emocionantes. Em outras notícias sobre robôs humanoides, temos uma nova demonstração da Unitrei. Agora o robô Unitrei é conhecido por se sair muito bem em coisas acrobáticas como cambalhotas, kung fu e dança. Mas aqui vemos uma nova demonstração demonstrando incrível equilíbrio e agilidade usando rodas nos pés. Então, primeiro vemos uma cena dele com uma única roda presa a cada pé, e ele é capaz de deslizar suavemente por essa área pavimentada ao ar livre e até mesmo realizar manobras de dança. É capaz de girar em círculos apertados ou se equilibrar em uma única roda em movimento enquanto estende a outra perna no ar. Já é bastante acrobático. Mas também podemos trocar aquela roda única por um patins como este. E aqui você pode vê-lo usando esses patins e é capaz de navegar neste ambiente urbano com movimentos realistas de patinação lado a lado. E aqui ele ainda consegue andar de costas enquanto faz crossovers. Muito impressionante. E finalmente, em vez de rodas, eles até colocaram essas lâminas de patins no gelo no robô e ele é capaz de patinar lindamente nesta pista de gelo. Observe que a forma como ele desliza é muito semelhante à forma como os humanos patinam. Agora, esta demonstração é realmente impressionante porque bípedes, ou basicamente robôs de duas pernas, são inerentemente pesados e muito instáveis ao caminhar. Então já é difícil fazer com que eles se equilibrem em apenas duas pernas. Mas se você colocá-los sobre rodas ou lâminas, isso aumenta drasticamente a complexidade de manter em pé e equilibrados. Então, para realizar essas ações, o sistema de controle do robô precisa fazer milhares de microajustes por segundo em tempo real. Ele precisa coordenar continuamente suas pernas, tronco, braços e tudo mais para gerenciar seu centro de gravidade e equilíbrio. Não só isso, mas aqui eles ainda conseguiram realizar esses movimentos dinâmicos como girar ou patinar para trás, o que torna ainda mais impressionante se você quiser aumentar o nível de sua criação de conteúdo. Também esta semana, a OpenAI lança o melhor modelo de inteligência artificial que você pode usar no momento, GPT 5.5. E pelo menos para mim, isso tem visivelmente mais desempenho e menos tendência a erros em comparação com Claude Opus e outros concorrentes importantes. Consegui fazer com que isso codificasse de forma autônoma uma tonelada de coisas, sem muitas idas e vindas. Já fiz um vídeo de review completo sobre isso, então não vou repetir tanto aqui. Definitivamente, assista a este vídeo para ter uma ideia de todas as coisas insanas que ele pode fazer. Vou criar um link para ele na descrição abaixo. Também esta semana temos uma nova inteligência artificial chamada Unigeio. Esta é uma ferramenta de edição de imagens que permite controlar com precisão a posição da câmera. Aqui estão alguns exemplos. Então digamos que esta seja a sua imagem original à esquerda. Bem, você pode fazer com que a câmera se mova em uma certa quantidade de graus e ela seja capaz de editar a imagem nessa quantidade exata. Ou aqui estão alguns outros exemplos onde você pode especificar a câmera para qualquer outra posição em 3D especificando os graus. E é capaz de lidar com isso muito bem. Não precisa ser fixado no centro. Você também pode fazer com que ele se mova e incline. E é claro que você pode encadear vários movimentos juntos. Por exemplo, para o primeiro prompt, você pode fazer com que ele se mova 16 graus para a esquerda primeiro e depois incline 7 graus para cima. E aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. Agora, se você usar um dos editores de imagem padrão, como Nanobanana ou GPT-Image 2, não obterá esse nível de precisão. Na verdade, você não pode controlar exatamente onde a câmera se move ou quantos graus ela deve ser inclinada. Mas com este método, você terá um controle preciso. Então, como isso funciona é pegar sua imagem de entrada e realmente reconstruir a cena em uma nuvem de pontos 3D como esta.
Dessa forma, quando for solicitado, ele será capaz de controlar exatamente onde a câmera deve se mover dentro da cena 3D e então renderizar novamente a cena de acordo. Agora, se você rolar até o topo da página aqui, verá que o modelo chegará em breve. Então parece que eles vão abrir o código por enquanto. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. A seguir, esta inteligência artificial é muito útil. Chama-se Edit Crafter. E isso pode editar imagens de até 4K em resolução. Então aqui estão alguns exemplos para sua referência. Como você pode ver, é capaz de editar imagens de alta resolução preservando os detalhes. Digamos que à esquerda está a imagem original. Bem, podemos transformar isso em um cenário desértico ao pôr do sol. E aqui está o que temos. Ou podemos transformar a lua em terra. E aqui está o nosso resultado. Agora, aqui está um exemplo em que a imagem é muito maior, com mais de 4.000 por 2.000 pixels. E como você pode ver, podemos converter esta flor de cerejeira em bordo assim. No entanto, observe que as cores não são exatamente iguais à imagem original. Tende a adicionar algum contraste e saturação à imagem. E aqui temos uma imagem 4K verdadeira, 4096 por 4096. Aqui podemos transformar esta floresta em uma floresta em chamas. E aqui estão nossos resultados. Ou podemos transformar isso em Stonehenge, e aqui está o que temos. Novamente, não é o melhor editor de imagens. Tende a saturar demais as cores. Agora, no topo da página eles liberaram um botão de código. Então, se você clicar aqui e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Observe que aqui, se você planeja editar imagens 4K, são necessários 24 GB de VRAM. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, como você provavelmente sabe, a OpenAI lança de longe o melhor gerador de imagens que você pode usar. No momento também é chamado de GPT-Image 2 ou ChatGPT Images e este é um modelo de desempenho incrível que pode gerar diagramas completos, infográficos e outros recursos visuais. Também pode gerar imagens super realistas. Tem muito menos erros que o líder anterior, Nano Banana, por exemplo. Consegui gerar uma grade de 100 posters de programas de anime ou filmes e aqui está o que obtive da imagem 2 do GPT. Observe os detalhes insanos e a precisão de sua geração. E aqui está uma captura de tela de uma área de trabalho do Windows 11 com várias janelas diferentes e tudo realmente parece coerente. Todo o texto no bate-papo do Slack e até mesmo esta planilha financeira nesta janela do Excel são realmente precisos, pois todas essas colunas realmente fazem sentido. De qualquer forma, já fiz um vídeo completo sobre GPT-2, então não vou repetir muito aqui. Veja este vídeo se quiser saber mais. Também esta semana a LTX lança uma ferramenta de vídeo super útil. Se você ainda não ouviu falar do LTX, eles estão por trás do melhor gerador de vídeo de código aberto com som. Agora, anteriormente, todas essas gerações LTX eram apenas SDR de 8 bits, portanto as cores e a faixa dinâmica eram muito limitadas. Mas agora com este novo LoRa que você pode adicionar em qualquer fluxo de trabalho LTX, você pode transformar o vídeo em Full HDR. Isso aumenta muito a faixa dinâmica e faz com que as cores pareçam muito melhores. Você pode ver que os detalhes de tudo e as cores estão bem mais equilibrados, o que facilita muito o pós-processamento. Você pode conectá-lo através de um editor de vídeo e isso lhe dará mais espaço para ajustar as cores como desejar. Então é bem leve. Este LoRa tem apenas 340 MB de tamanho e você pode simplesmente adicionar isso ao seu fluxo de trabalho existente, o que é fantástico. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Agora, além do GPT-Image 2 da OpenAI, o Google também lançou um gerador de imagens incrível. Isso é um pouco diferente do Nano Banana, então é chamado de Vision Banana e aqui eles o chamam de modelo unificado de última geração para compreensão e geração de imagens. Vision Banana é basicamente capaz de pegar uma imagem e dividi-la em todos esses mapas diferentes. Temos uma expressão de segmentação de instância de mapa de segmentação, estimativa de profundidade e estimativa normal de superfície. Isso é como a orientação das superfícies na imagem. Então aqui estão alguns exemplos de segmentação semântica. Podemos inserir um prompt para segmentar certos elementos de uma imagem. E aqui está o nosso resultado. Ou aqui está outro exemplo onde só conseguimos segmentar orelhas de gato e o sinal de saída e o fundo. E aqui está o que temos. Assim é capaz de entender exatamente o que segmentar dentro da imagem. Ou, em vez de orelhas de gato, podemos segmentar o gato inteiro, bem como a fechadura de saída e o fundo. E aqui estão nossos resultados. Podemos até especificar a cor que queremos que cada segmento tenha. Ou aqui está outro exemplo onde podemos segmentar certas coisas na imagem.
E aqui está o nosso resultado. Observe que é super preciso. Ou em vez disso, aqui está outra segmentação onde conseguimos segmentar o cardápio e a sobremesa e os padrões na parede. E aqui está o nosso resultado. Aqui está uma ainda mais complicada. Então, se conseguirmos segmentar cada etiqueta de preço, mas com cores diferentes, ele será capaz de lidar com isso muito bem. Ou também podemos segmentar cada croissant, mas cada um com uma cor única. E aqui está o que temos. Aqui está uma ainda mais complicada. Segmentar e colorir cada pedaço de alho de forma diferente e é capaz de detectar o alho e segmentar muito bem cada um. Ou aqui é ainda possível segmentar todos os preços nas etiquetas de preços e colori-los de forma diferente. E aqui está o nosso resultado. Agora, isso também é incrível na detecção de profundidade em uma imagem. Então podemos transformar esta imagem em um mapa de profundidade como este. Observe a quantidade de detalhes. Isso é muito bom. Aqui está um exemplo ainda mais complicado, onde temos uma tonelada de folhagem por toda parte, mas é capaz de gerar a profundidade extremamente bem. Aqui está outro exemplo. E isso também pode prever a orientação normal ou basicamente de todas as superfícies de uma imagem. Então aqui está um exemplo disso. Mesmo sendo uma cena super bagunçada, ele é capaz de prever tudo com muita precisão. E aqui está outro exemplo. Muito legal. Então, em termos de todas essas métricas de compreensão de imagem, você pode ver que o Vision Banana é ainda melhor do que alguns dos principais concorrentes, como o Sun 3 da Meta, que já revi no meu canal antes. Em termos de compreensão 3D, isso também é o que há de mais moderno. Muito melhor que o Depth Pro ou Moji, que apresentei antes. Agora, por enquanto eles divulgaram apenas um relatório técnico. Não há indicação se eles abrirão o código ou não. Mas se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. E ainda não terminamos o lançamento dos modelos, então Tencent New One também lança uma prévia do Rai 3. Este é o melhor e mais recente modelo de linguagem. Então aqui estão algumas especificações. Acho que há erros ortográficos aqui, mas tem 295 bilhões de parâmetros, então é um modelo bastante grande, mas não como o maior, que tem mais de 1 trilhão de parâmetros. E então este é um modelo especialista híbrido, então quando você o usa, apenas 21 bilhões de parâmetros estão ativos, tornando-o bastante eficiente. E então tem um comprimento de contexto de 256K. Agora, novamente, este não está entre os modelos de última geração que ultrapassam 1 trilhão de parâmetros. Isso é 5 vezes menor, mas é capaz de performar acima do seu peso. Então, se você comparar isso com outros modelos concorrentes, uma coisa a notar é que essas são gerações mais antigas. Então como GLM5 já temos 5.1, Kimi 2.5, já temos 2.6 esta semana, e GPT 5.4, embora tenhamos 5.5 esta semana. Mas mesmo assim, dado um modelo 5 vezes menor, ele ainda é capaz de atingir aproximadamente o mesmo desempenho que os modelos concorrentes, o que é realmente impressionante. Portanto, este está entre os melhores modelos em termos de raciocínio e uso de agentes. Dado seu tamanho e eficiência. Aqui estão algumas outras referências em termos de contexto, aprendizagem e segmento de instruções. E, novamente, está muito próximo dos modelos top, que são 5 vezes maiores. Agora, no espaço de inteligência artificial, a Tencent é conhecida por lançar alguns geradores de modelos 3D muito legais, como o Union 3D. E é claro que eles também são famosos por seu gerador de vídeo chamado Union. Mas é muito legal que eles também estejam focando no desenvolvimento desses modelos de linguagem. O mais incrível é que esse modelo já é de código aberto, então se você rolar até aqui, aqui está um link para o Hugging Face e do GitHub. Observe que o tamanho total disso é de 600 GB. Você ainda precisará combinar várias GPU para caber em tudo. Mas se você tiver isso, se você clicar neste repositório GitHub e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como fazer o download e executá-lo localmente em seu computador. Eles também fornecem o roteiro sobre como você pode ajustar isso ainda mais. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página na descrição abaixo. Também nesta semana, a tão esperada versão 4 do DeepSeek foi finalmente lançada. Observe que esta é apenas a versão prévia, então a versão principal ainda estará disponível em breve. Em primeiro lugar, se você observar alguns desses benchmarks, verá que está praticamente no mesmo nível dos principais modelos fechados do mercado, incluindo Opus 4.6 Max e GPT 5.4 Extra High. E a questão é que o custo disso é bem menor do que os modelos fechados, dos quais falarei em um segundo. Agora eles lançaram 2 modelos diferentes. Há a versão Pro que é muito maior, com 1,6 trilhão de parâmetros. Quando você o usa, 49 bilhões desses parâmetros estão ativos e é claro que este tem muito mais desempenho. E então temos um modelo Flash menor com 284 bilhões de parâmetros. Ambos têm uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, então você pode inserir cerca de 700 mil palavras em seu prompt de uma só vez ou uma base de código de tamanho médio, mais do que suficiente para coisas normais. Agora, se você olhar para esta tabela de classificação por Artificial Analysis,
Infelizmente o DeepSeek V4 não é o modelo de código aberto número 1 que existe. Ele marca 2 pontos abaixo do Kimi K2.6 e do Mimo 2.5, que também foram lançados esta semana. Então é um espaço super competitivo no momento. E em termos de preço, também não é tão competitivo quanto o Kimi K2.6 ou o Mimo 2.5, mas ainda assim muito mais barato que os modelos mais fechados que existem. Se você olhar para outra tabela de classificação chamada Arena, onde as pessoas podem testar cegamente diferentes modelos lado a lado, obteremos a mesma coisa. Portanto, em termos de modelos de código aberto, a versão 4 do DeepSeek está classificada em terceiro lugar, ainda atrás do Kimi 2.6 e do meu favorito GLM 5.1, que foi lançado há algumas semanas. Então, não é o modelo de código aberto com melhor desempenho que você pode usar agora. Agora, curiosamente, em termos deste comparativo de Vibe Code, a versão 4 do DeepSeek obteve a pontuação número 1, superando Kimi, GLM e Minimax. Agora o incrível é que eles já abriram o código-fonte deste modelo DeepSeek. Então aqui estão os pesos de ambos os modelos. Observe que a versão base é usada para ajuste fino, mas se você quiser apenas usá-la e não quiser treiná-la ainda mais, você pode simplesmente usar a versão não base. Então, se eu clicar neste modelo Flash você verá que ele é bem pequeno. Este tamanho tem 160 GB, enquanto o modelo Pro tem 865 GB. Então, se você quiser executar isso localmente, precisará vincular vários dispositivos de computação para ajustar o modelo. De qualquer forma, essa é a versão 4 do DeepSeek. Eu sei que muitas pessoas estão esperando por seu lançamento há muito tempo, então isso gerou muito entusiasmo apenas com base no benchmark de desempenho. Até agora não parece ser o melhor dos melhores modelos de código aberto. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos uma nova inteligência artificial chamada Cointeract e isso gera UGC realmente realista ou vídeos no estilo influenciador apresentando produtos. É muito simples de usar. Isso precisa apenas de 2 imagens, uma foto do produto e uma foto da pessoa mais o prompt e pode gerar um vídeo dessa pessoa apresentando o produto. Agora o mais legal é que no prompt você pode até especificar instruções passo a passo como você pode ver nesses exemplos, e é capaz de gerar um vídeo seguindo cada passo sequencialmente. A principal inovação aqui é a cogeração de fluxo duplo, que você pode considerar como um fluxo manipulando pixels enquanto o outro fluxo lida com o relacionamento físico entre o humano e o objeto, garantindo que a interação faça sentido físico. E isso é um grande negócio para o comércio eletrônico e a criação de conteúdo e provavelmente uma má notícia para os influenciadores, porque agora, em vez de contratar influenciadores para fazer esses vídeos, se você for uma empresa, pode simplesmente conectar seu produto e uma foto de qualquer pessoa por meio desta inteligência artificial para produzir em massa uma tonelada de conteúdo em apenas alguns minutos. Agora, no topo, eles lançaram um repositório GitHub e aqui diz que estão planejando lançar o código de inferência e o modelo dentro de uma semana. Além disso, eles também vão liberar o código de treinamento para isso. Então isso é 100% de código aberto, o que é fantástico por enquanto. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. E ainda não terminamos os lançamentos de modelos de última geração, então esta semana o Alibaba também lança o Ken 3.6.27b. Este é o seu mais recente modelo denso de código aberto repleto de inteligência e desempenho. Observe que isso é diferente do modelo de mistura de especialistas que apresentei na semana passada, chamado Ken 3.635b a 3b. Tudo bem, este é muito mais eficiente porque apenas 3 bilhões de parâmetros estão ativos quando você o utiliza. Mas este novo que foi lançado esta semana é apenas um modelo denso de 27 bilhões de parâmetros. Todos os 27 bilhões de parâmetros são usados. Isso requer mais computação, mas é muito mais desempenho, como você pode ver nesses benchmarks. Comparando este novo Ken 3.6 com o Gemma 4 de código aberto que foi lançado há algumas semanas e é muito maior, o Ken 3.6 tem um desempenho muito melhor. Este é atualmente o melhor modelo de código aberto de tamanho médio que você pode usar no momento. Ele foi projetado para ter excelentes habilidades de codificação de agentes, como você pode ver nessas pontuações de benchmark. Também possui um raciocínio forte em tarefas textuais e multimodais. Na verdade, é nativamente multimodal, portanto também pode analisar imagens e vídeos. O incrível é que, como acontece com os outros modelos Ken, ele já está disponível para download no seu computador. Então, se você clicar neste link do Hugging Face, observe que ele tem apenas 55,6 GB de tamanho, então pode caber apenas em uma GPU de última geração. Então, se você está procurando o melhor modelo de código aberto de tamanho médio que pode usar agora, definitivamente é esse. Não perca o Ken 3.6, 27b. Colocarei um link para isso na descrição abaixo se você estiver interessado em ler mais. Tudo bem, a seguir temos uma nova inteligência artificial chamada Unimesh e ela pode gerar e editar modelos 3D. Aqui estão alguns exemplos.
Dado apenas um prompt de texto ou uma imagem, ele é capaz de gerar um modelo 3D completo como o que você vê à esquerda, mas você também pode editá-lo ainda mais com um prompt de texto. Por exemplo, você pode fazer o astronauta segurar a lua, ou fazer este balão de ar feito de uvas, ou adicionar rodas a esta escavadeira, ou mudar a cor desta motocicleta, e assim por diante. Agora, como ele tem um entendimento tão bom de objetos 3D, você também pode fazer o inverso. Você também pode conectar um objeto 3D e fazer com que ele o descreva. Isso é chamado de legenda de objetos e aqui estão alguns exemplos de suas descrições com base no objeto 3D acima. Agora, no topo, eles lançaram um repositório GitHub e aqui diz que estão planejando lançar o modelo até o final de maio de 2026. Fique atento a isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo e que resume todos os destaques da inteligência artificial esta semana. Deixe-me saber nos comentários o que você achou de tudo isso. Qual notícia foi sua favorita e qual ferramenta você está mais ansioso para experimentar? Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.